Pronto. Aí, agora foi. Bom, nosso trabalho, então, né? Nosso tema de hoje, etapas da mediação, né? Pelo nosso grupo aqui de estudo, né? Da CSView. Hoje será apresentado por mim, Eliana, e pela Michela. Nós duas somos aqui de Assis, entendeu? Então, a gente já trabalha no mesmo Sejus, que a gente já tem uma interação. Pode passar, Paulinha. Eu gosto muito dessa frase, né? A mediação é um processo de resolução de conflitos em que o mediador neutro auxilia as partes envolvidas a chegarem a um acordo mútuo. Aí, como eu gosto dessa frase, eu não sabia quem era o autor, né? Aí resolvi procurar. Eu não achei um autor assim específico, né? Então, não sei se não tem uma autoria ou se de repente é uma frase já muito usada, não sei, mas não achei um autor específico para essa frase. Então, nós vamos iniciar a nossa apresentação, tá? Quero desejar uma boa noite a todos vocês, né? Meus amigos, amigas. Estamos aqui, então, para essa troca de experiência, né? Nós fizemos uma leitura no material encaminhado, né, pela Paulinha. Eu busquei também no curso de mediação que eu fiz, né, de formação de mediador, e algumas outras leituras que a gente realizou, tá? Então, pode passar, Paulinha. O que a gente identificou aqui como as etapas típicas de uma mediação? Então, abertura, estabelecimento de regras e diretrizes, exposição das versões, identificação dos interesses e necessidades, geração de opções, avaliações das opções, negociação e acordo, formalização do acordo e o encerramento. Então, aqui a gente... Não, pode voltar, Paulinha, nós vamos falar agora um pouquinho de cada etapa, tá? Então, na abertura, o que a gente identifica de importância aqui na abertura, né? É onde nós vamos iniciar o nosso diálogo. É onde a gente vai mostrar que a gente está ali para auxiliar aqueles que nos procuram, certo? Então, assim, a apresentação ali é muito importante, tá? O mediador se apresenta, pede para que as partes, os advogados se apresentem, né? Forma essa relação ali já de interesse, né, para aquelas pessoas que estão nos procurando, destacando sempre a neutralidade, a imparcialidade, tá? Eu gosto já nesse momento, porque vocês veem pelos meus cabelos brancos, eu já gosto ali de estar com a caneta e o papel na mão, tá? A minha experiência, vocês vão perceber muito disso. Eu vou falar muito da experiência da ação judicial, tá? E pelo Sejusc. E toda a minha história dentro da mediação, dentro da conciliação, dentro desse novo momento, para mim, foi sempre, eu já realizando, foi sempre virtual. Tá? Eu já entrei pós-pandemia, né, para fazer as minhas sessões, então é sempre virtual. Aqui no nosso Sejusc, digamos, 100% das mediações, das conciliações, né, de todas as sessões, estão sendo feitas de forma virtual. Então, no caso, né, a gente pede para que mostre o documento aqui com foto para a câmera. Eu peço, então, para falar o seu nome completo, porque daí já é um momento que a gente já avalia como é que está a imagem, como é que está o som de cada um desses que vão participar da audiência, né, da sessão. Aí a gente explica também como se dá, porque, às vezes, o advogado ele já participou de N sessões desse tipo, né? Mas as partes não. E aí a parte é a primeira vez, ela está nervosa, ela está ansiosa. Então, o fato da gente explicar, esclarecer como que é esse rito que é feito dentro da sessão, traz um pouco de tranquilidade, tá? Então, normalmente eu já explico, olha, a parte requerente vai falar, na sequência o seu advogado tem esse momento de fala, ele pode esclarecer mais alguma coisa, ele pode acrescentar mais alguma coisa, e na sequência eu já vou passar a fala para outra parte, né? Estando ela com advogado ou sem advogado, né?
Aí, assim, a gente já deixa isso claro, primeiro, para mostrar para o advogado que numa mediação a importância da gente ouvir a fala da parte, tá? E também deixar a outra parte mais tranquila, que nessa sequência ela vai ter um momento de fala. E ainda nesse momento eu já falo que se houver necessidade de, mesmo uma palavra, estando com a outra pessoa, se ele quiser falar, ele pode levantar a mão, seja de uma forma. Ainda eu faço assim na sessão, porque às vezes a pessoa não sabe mexer no computador, que daí, no momento oportuno, eu repasso a palavra, porque quem está presidindo ali é o mediador. Então, às vezes, a outra parte ela quer interferir na fala do outro, então eu já deixo claro que é para pedir para mim, e no momento oportuno eu repasso essa palavra, tá? Então, é onde a gente fecha os nossos acordos, as nossas regrinhas de como vai funcionar essa sessão também, tá? Ali a gente já mostra a questão da empatia, a gente já aproveita o momento, já fala da autocomposição, né? Desse rapport, né? Dessa empatia, de você estar ali. Eu já vejo se a pessoa está muito nervosa, né? Se ela, às vezes, já tem pessoas que já vêm chorando, né? Não sabe o que vai acontecer. Então, esse momento eu já vou ali identificando alguma coisa para depois poder atuar de uma forma mais precisa, né? E aí também entra a confirmação da confidencialidade, né? Onde a gente garante que tudo que vai ser discutido ali é confidencial, então eles não podem gravar, eles não podem filmar nada, tá? Devem estar num ambiente seguro, eu também já cito a lei da mediação, onde fala da confidencialidade, que não pode estar num lugar. Às vezes acontece da parte estar trabalhando, então não tem um lugar específico para fazer. Então, às vezes, ela sai fora do seu ambiente de trabalho, desde que ela garanta, né, que não tem mais ninguém ali ouvindo o que está sendo dito pelo princípio da confidencialidade, né? Então, nesse momento, eu já vou estar sempre com o papel e a caneta para anotar o que eu achar importante aí nesse primeiro contato, tá? Aí vem os estabelecimentos de regras e diretrizes que eu acabei já falando um pouquinho, né? Então, aqui é na hora da palavra, evitar interrupções, né? Sempre de uma forma muito respeitosa, né? Sem a gente ter uma fala agressiva, né? Para que a gente consiga, assim, fazer uma autocomposição, realmente construir esse acordo ou minimamente construir o nosso diálogo. Então, fala com respeito, com cordialidade, né? Se necessário, então, a gente repassa a palavra na hora que acabou, falou tudo que tinha para falar e o outro queria fazer uma parte, aí eu cedo a palavra, bem, eu já percebo se é para contribuir, senão a gente já vai tendo esse feeling, né, de observar se é realmente necessário, se não é, ou se às vezes só quer pôr para fora um sentimento, né? E aí a gente, então, firma o nosso pacto, né? Como é que vai funcionar, se eles estão de acordo com esse tipo de funcionamento, tá? A exposição das versões. Então, aqui é a hora das falas, né? Cada parte é convidada a compartilhar sua visão do conflito, sem interrupções. Isso permite que o mediador e as partes compreendam completamente a perspectiva de cada um. Então, aqui, eu gosto muito de usar como ferramenta a recontextualização, porque às vezes a fala de uma parte ela vem cheia de um rancor, ela vem com uma brutalidade intrínseca. Então, quando eu vou passar aquilo que a parte me falou para outra pessoa, eu normalmente recontextualizo numa linguagem mais acessível, uma linguagem mais amena, né, para que não soe para ele como uma imposição, como uma coisa mais endurecida. Eu anotei aqui, se necessário, entre as partes e seu advogado. Então, nesse momento também, nessa questão dessa avaliação, às vezes eles não estão no mesmo local, a parte e o advogado, né? Estão um no escritório, o outro na sua casa. Então, se eu identifico também alguns momentos que é necessário entrar em contato, eu suspendo a sessão virtual, dou lá um tempo mínimo para eles entrarem em contato, conversarem e ver se há uma possibilidade aí de uma contraproposta, de
de reavaliar aquilo que está sendo discutido, tá? Isso tem sido muito interessante, tá? Eles ficam sempre com a câmera aberta, tá? E o áudio desativado para eles poderem ter esse sigilo aí na hora da fala, tá? E aqui também a gente já trabalha algumas ferramentas, né? A gente ouvir, né? A escutativa, da gente mostrar a empatia, né? Que a gente está aqui querendo realmente ajudá-los, tranquiliza as partes. Então, tudo isso faz diferença na hora dele colocar a sua versão, né? Então, isso é bastante importante. Aí a gente entra na identificação dos interesses e necessidades. Aqui, a organização das questões é muito interessante. Aí vem de novo o nosso papelzinho e a nossa caneta, né? Porque aqui pode identificar uma série de sugestões, né? Que para nós, mediadores, é bastante interessante esse brainstorm aí, né? Quando eu fiz um curso de planejamento estratégico, né? E o professor falava o toró de palpites, né? Então, não é nem tempestade de ideia, era o toró de palpites. Então, nesse momento, acho que tudo que eles pensam tem que ser valorizado, né? Às vezes, de uma fala simples, de uma parte que é simples, pode vir ideias que, acrescidas, podem gerar uma big de uma solução para aquilo que eles estão vivenciando, certo? E também a gente, nesse momento aqui, é o momento da gente ter mais o nosso caráter investigativo, né? É o nosso olhar ali para aquilo que está acontecendo entre aquelas partes, é onde aflora realmente essa questão da gente querer saber o que está por trás, né? O que está por trás. Exemplo de uma situação entre dois vizinhos lá por conta de um muro, por conta de uma árvore que o galho está lá na casa do vizinho, que está entupindo a calha, aquela coisa toda que muitas vezes acontece, né? E nem sempre, pelo tanto que eles moram lá, que a casa é deles, tanto que eles já têm uma relação há tantos anos, nem tanto o que eles querem é cortar o galho. Às vezes é um pedido de desculpas por um momento que passou da conta, né? De repente perdeu o equilíbrio porque estava também passando por situações diferenciadas na família, tal, e deu uma resposta mais grossa, mais difícil, né, para o outro vizinho. E aquilo, na realidade, o maior problema nem era o galho, né? Era essa questão intempestiva que aconteceu em um determinado momento, né? O foco nos interesses comuns, né? O mediador destaca os interesses compartilhados que podem servir como base para um possível acordo, né? Valorizar sempre as falas, né? Que daí podem vir bons frutos, né? O enfoque prospectivo, né? Eu também gosto muito de usar enfoque prospectivo, porque às vezes quando acontece um ex-marido, ex-mulher, né, que vem cheio de mágoa do que aconteceu, não adianta ficar lá cheio de mágoa, se torturando, ter esse olhar daqui para frente, né? O que eu posso fazer de diferente? A gente já falou muito sobre isso aqui mesmo no nosso grupo, né? O que eu posso fazer de diferente daqui para frente para que isso mude, né? Afinal, um filho vai ligar o ex-casal para sempre, então eles vão ter que se respeitar, eles não precisam mais se gostar, mas o respeito eles vão ter que ter para sempre, então eles vão ter que saber olhar, ter esse olhar diferente, né, do que eles vinham tendo daqui para frente. A geração de opções, né? Aí vem o tal do brainstorm mesmo, né, que é o toró de palpites. O mediador ele tem que facilitar, né, as partes, porque muitas vezes a gente tem parte que é tímida, que não se sente bem falando. Então, muitas vezes a gente identifica esse tipo de parte, né? Imagina a gente, no meu caso, que faço virtualmente, a gente ter essa percepção, né, do problema que ele está sentindo ali, às vezes está sem advogado, que é a parte requerida, então está sem advogado, e você ter essa percepção de
acalmar, de falar, não, pode, você pode estar falando, você não é obrigado a aceitar o acordo, mas você pode propor, você pode fazer uma contraproposta. Então, isso tudo também é importante, tá? Porque tem muita gente muito simples que não está entendendo o que está acontecendo. Então, nosso papel também é esse, de esclarecer, de ter essa sensibilidade, né? Que é o empoderamento das partes, né? O mediador encoraja todas as partes a contribuir com ideias, garantindo que todos se sintam ouvidos e valorizados, né? Neste procurar opções, ajudar as partes a pensarem, né? Porque nós, enquanto mediadores, nós não podemos sugerir, né? Nós não podemos dar um caminho para eles, mas a gente pode sim ir conversando com jeitinho e fazer eles pensarem em outras possibilidades, né? Às vezes, a possibilidade está... A gente percebe isso, que às vezes está na frente deles e eles não conseguem visualizar isso, vislumbrar essa situação para poder resolver aquilo que estava acontecendo entre eles, né? Na avaliação das opções, aqui que já é o sexto, né? Análise da viabilidade. As partes discutem a viabilidade prática de cada opção sugerida. As considerações como custo, tempo, impacto, são levados em conta. Então, a gente tem que ajudá-los a pensar em todas essas perspectivas, né? Aqui a gente tem o famoso trinômio, né? Que todo mundo fala aqui nas sessões, né? Que é a necessidade, possibilidade e a razoabilidade. Então, a gente tem que estar também identificando essa situação. O mediador também ajuda a reduzir as opções para aquelas que são mais práticas e que melhor atendem os interesses de ambas as partes. Negociação e acordo. As partes negociam os detalhes das opções viáveis, buscando um compromisso que seja aceitável para todos. Então, assim, de mostrar para eles que eles têm que estar certos de que eles podem cumprir aquilo que eles estão ali colocando no acordo, tá? A superação do impasse, né? O mediador ajuda a superar qualquer impasse, promovendo o diálogo e a compreensão mútua, até porque é uma autocomposição, né? Então, tem que ser entre eles. A formalização do acordo. A redação do acordo, o mediador ajuda a redigir um acordo claro e detalhado, incluindo os compromissos de cada parte e os passos para implementação. Aí vem a revisão em assinatura. No caso do virtual, não tem mais assinatura, né? Eles fazem a concordância da leitura do termo. O termo estando pronto, né, seja frutífero ou infrutífero, a gente coloca na tela e faço a leitura do termo, e depois eles vão até o chat da sessão e fazem, então, a concordância da leitura do termo, onde eles colocam, né? Eu, fulano de tal, ouvi a leitura do termo e concordo. Então, já fica registrado ali, tá? E no encerramento, o resumo do processo, né? Se foi frutífera, o que vai acontecer sendo frutífera, né? Que já vai sair dali homologado, que tem valor de sentença, que já tem que começar a cumprir, né? E se for infrutífera, e a parte estiver sem advogado, a gente já orienta que procure um advogado, seja um advogado constituído, ou então que busque a OAB, aqui no nosso caso, para passar pela triagem, tá? E aí, então, a OAB que vai verificar se ele tem direito ou não, porque antigamente, acho que uma mediadora falou, o senhor vai lá na OAB, que lá tem um advogado que vai ser nomeado para o senhor. E, na verdade, não é assim. Ele vai passar pela triagem para ver se ele tem direito a ter um advogado nomeado, tá? E aí a gente já explica os prazos, que ele não pode perder os prazos, né? Tudo o que vem atrás dessa questão. Aqui no nosso Sejusc, a gente tem alguns serviços que são bastante interessantes e que muitas vezes a gente acaba usando, tá? A gente tem um convênio com a Unesp aqui, a psicologia da Unesp aqui, que é uma universidade. Então, quando a gente identifica um conflito que passar por sessões de psicologia poderia ajudar aquela família, a gente pode estar agendando, tá? Para uma sessão primeiro online, para eles poderem fazer uma conversa e ver o que é necessário. A gente tem também a oficina de pais e filhos,
tá? Onde a gente chama os pais para uma... Tem toda uma estrutura dessa oficina, né, de parentalidade, e a gente tem também a oficina de gestão de emoção, onde a nossa juíza, né, a doutora Mônica, que é a responsável do nosso Sejusc, ela mesma realiza essa gestão da emoção. Então, muitas vezes, eu já fiz várias vezes a oficina, porque é muito interessante o tanto que ela nos ensina técnicas de controlar nossas emoções. Né? Às vezes a gente fala a coisa certa no momento errado e aí não dá bom. Então, assim, tem várias técnicas que elas nos ajudam a tomar decisões e a compor, né? Seja com o nosso marido, seja com a parte, né? Numa sessão de mediação, seja com os nossos filhos. É muito interessante essa questão da oficina da gestão e emoção. E uma coisa que eu acho muito interessante é... Deixa eu ver o que eu escrevi aqui. Cada uma dessas etapas é projetada para promover a comunicação aberta, a compreensão mútua e a colaboração entre as partes, com o objetivo final de alcançar uma solução que seja satisfatória para todos os envolvidos. E muitas vezes a gente não consegue chegar nessa solução, né? Principalmente em família. Algumas coisas estão muito assim enraizadas, muito fechadinhas ali, que as pessoas não sabem ter as possibilidades de chegar a um ponto comum. Então, eu gosto sempre de colocar que a essência da mediação não é o acordo, né? Diferente da conciliação, que a gente busca o acordo. Na mediação, o que a gente quer é esse novo olhar, né? De um para o outro, porque eles vão ter essa relação por um longo tempo, e aí mudar esse olhar, deixar de olhar para o seu umbigo e olhar para o seu filho menor, né? Tirar esse foco. Ah, porque eu estou muito magoada. Ah, porque fez isso comigo, fez aquilo comigo. Não, eu quero que o meu filho cresça bem, saudável, física, espiritual, mental, que ele seja um cidadão do futuro, que ele seja um cidadão bacana lá quando ele crescer, que seja principalmente um cidadão feliz. Então, assim, a gente tem algumas técnicas também aqui que a gente fala sempre com os pais nessa questão, né? Outra frase também que eu gosto de usar muito é que a paz vale ouro. Então, muitas vezes, por conta de uma bobagem, a gente fica com aquela picuinha, aquela bobagem ali, né? Sendo que a gente podia perdoar, esquecer e tocar a vida daqui para frente e deitar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilamente, que isso com certeza faria mais bem para a gente do que para o outro. Né? Então, era aí, na verdade, assim, eu tinha muito mais coisa para falar, tá? Mas aí eu indiquei aqui, esqueci de olhar umas outras plaquinhas que eu tinha colocado aqui para mim mesmo. Então, mas eu acho que eu falei o que eu queria falar, tá? Agora a Michela vai continuar, que a gente fez uma tabelinha bastante interessante aqui, porque para mim, que nunca fiz extrajudicial, também foi importante esse estudo, tá? Então, Michela, você está com a palavra. Obrigada, Eliana. Bom, boa noite a todos, né? Estamos aqui com muita alegria para compartilhar nossas experiências, né, Eliana? Nós geralmente fazemos juntas, né, como mediadora, comediadora, então a gente partilha das mesmas experiências quase sempre. Bom, então, a partir de agora, o que a gente achou interessante passar também? Né? Algumas diferenças entre a mediação judicial e a extrajudicial. Né? Então, a gente ponderou aqui algumas situações. Um pouquinho antes de eu ler essa, eu vou falar assim, né? As etapas da mediação extrajudicial e judicial, elas compartilham muitas semelhanças em termos de processo, mas diferem em alguns aspectos devido ao contexto em que ocorrem. Então, a gente vai passar agora alguns itens aqui. Então, o planejamento. Na extrajudicial, geralmente esse planejamento ele envolve mais aonde que eles vão se reunir, né? Se eles, quem vai estar presente, né? Cada lado pode ter advogado, quais são as necessidades desses encontros, né? Então, e tem mais tempo para que isso possa ocorrer também, né? Alguns doutrinadores até chamam de
de pré-abertura, né, essa fase, onde os mediadores têm acesso às partes, né, ponderam ali qual que é o melhor dia para se encontrarem, né, se elas estão disponíveis naquele horário, como que vai se dar, né, esse encontro, e assim eles já vão tomando conhecimento a respeito do assunto. Agora, já na esfera judicial é um pouquinho diferente. Por que que é diferente? A gente chega ali, não tem acesso ao processo, né? A gente geralmente fica sabendo através da pauta, né? Qual que é o tema, o nome das partes, se elas estão com advogado, se não estão. Então, a gente acaba tendo ali um mínimo ali do entendimento sobre aquilo que vai estar acontecendo na sessão. Então, já identificamos aí uma diferença, né? Que é o tempo, né? Geralmente, as nossas mediações duram no máximo aí 1 hora. Então, assim, elas são um tempo limitado, então não pode se aprofundar tanto, né, quanto na extrajudicial. Agora, com relação à abertura. A abertura na extrajudicial, ela são uma forma voluntária, né? As partes escolhem voluntariamente participar da mediação, elas têm autonomia também, né, para controlar e saber quem que vai ser o mediador, elas podem escolher, afinal de contas, definir também a agenda das sessões. Então, assim, nesse caso, é diferente também, né, do judiciário, porque ali, geralmente, o que acontece? É o juiz quem determina, existe ali, então, uma escala do Sejusc, né, não é determinado, a parte não tem contato com essa escala, ela não pode determinar, eu quero que seja mediador tal. Então, isso também não é possível no judiciário. Já é uma escala, vai feita a pauta, e de acordo com a escala, é o mediador que vai estar ali presidindo aquela sessão. E ali, então, sempre de uma forma. Deixa eu ver aqui. Um minutinho. Então, seria de que forma no judicial? A obrigatoriedade ou recomendação judicial, né? A mediação pode ser mandatória ou recomendada pelo juiz, como parte do processo judicial. Tem a formalidade, né? O processo é mais formal, seguindo os procedimentos estabelecidos pelo tribunal. Então, ali nesse momento, a gente já é instruído, né? Nós somos todas orientadas, né? De acordo com a Eliana apresentou, as sequências que nós devemos tomar cuidado para não esquecer de falar, de orientar as partes e conduzir a sessão ali sempre com brevidade, né? Para que não tenha, não aconteça de ultrapassar, né? Por conta das outras audiências que a gente tem no horário. A outra questão seria o estabelecimento de regras e diretrizes. Então, na extrajudicial, essa questão é mais flexível, né, uma vez que eles vão ter maior flexibilidade na definição, né, das regras e diretrizes adaptadas às necessidades das partes. Então, ali eles têm a opção, né, de estarem conversando, de estarem, hoje eu só posso tal horário de tal horário. Há necessidade de uma segunda sessão? Vamos agendar, né? É possível agendar uma nova sessão, é possível ali conversar individualmente com as partes para atendê-las, né, de acordo, para entender também aquilo que se passa, para depois sim, né, poder ir mais a fundo com relação também aos sentimentos que são colocados ali naquela sessão, sendo que no judicial a gente já é um pouquinho diferente, né? As regras são geralmente mais As regras são geralmente mais rígidas, né, seguindo regulamentos e procedimentos do tribunal, que é o que a gente falou, a questão do tempo, a questão da dinâmica ali da sessão. Na parte virtual, geralmente, a gente não tem adotado a questão do individual, né, de poder ter a sessão ali individual com as partes, justamente pela questão de uma parte sair, depois se ela vai retornar, se ela não vai retornar, se perde a conexão. Então, a gente procura evitar essa técnica, essa ferramenta, para que não ocorra maiores problemas, né, no decorrer da sessão. Então, também é uma dificuldade que a gente encontra na parte judicial.
O outro item é a respeito da exposição de versões. Na extrajudicial, tem a questão da informalidade, né? As sessões, elas tendem a ser mais informais, permitindo uma comunicação mais livre e menos estruturada, que foi a questão que a gente estava comentando agora, né? Então, como tem mais tempo, então é possível se aprofundar mais nas questões e na geração ali de opções para buscar efetivamente uma solução para aquela questão. Já no judiciário, a gente já tem a questão um pouquinho diferente, é a formalidade processual. Então, as partes, elas vão apresentar ali as suas... Um minutinho. Deixa eu olhar aqui, vou colar aqui, peraí, gente. As partes, então, elas vão apresentar suas versões dentro de um formato mais estruturado, né, respeitando as normas judiciais, que é aquela questão, quando a gente vê que a parte começa a fugir muito do contexto, a gente pede para que ela venha a ser mais objetiva, visando o tempo, né, a gente fala assim, em decorrência do tempo da sessão já está passando, né, se você puder ser mais objetivo na sua fala, para que nós possamos otimizar esse tempo. Então, assim, a gente já vai controlando ali também um pouquinho as falas das partes. A outra questão seria a identificação dos interesses e necessidades. No extrajudicial, o foco é colaborativo, né? Então, o mediador ele pode explorar de maneira mais aberta e extensa os interesses subjacentes das partes, justamente porque ele tem mais tempo. E já no judicial, o enfoque é judicial, né? Embora o foco ainda seja colaborativo, o mediador pode ter limitações, né, pelas diretrizes do tribunal. Então, é a questão que a gente acabou de falar, né, do tempo, que a gente precisa conduzir ali as partes, no sentido delas conseguirem falar de uma forma mais objetiva e clara, sem fugir do contexto que está sendo tratado ali naquela sessão do problema delas. Geração de opções. No extrajudicial tem a criatividade, né? Há maior espaço para a criatividade nas soluções, sem restrições impostas por regulamentos judiciais. Né? Aqui, geralmente, os mediadores podem aplicar até uma dinâmica, né? Até a gente ouviu algumas colegas nossas falarem a respeito da possibilidade de fazer dinâmica com as partes dentro dessa sessão, né? Uma vez que há a possibilidade ali de permanecer 1, 2 ou 3 horas, né, numa sessão, se for necessário, ou agendar uma outra data, né, de acordo com a disponibilidade dos envolvidos ali. Mas ela pode aplicar uma dinâmica para que as partes possam refletir a respeito do conflito e, assim, ali a conscientização das partes e elas acabam se entendendo melhor. Já no judiciário, a gente não tem essa possibilidade, né? Então, pelas restrições legais, então, as soluções, elas têm que estar dentro dos limites ali dos regulamentos aplicáveis. Então, a gente procura fazer ali as técnicas de uma forma assim, a realidade, a gente faz choque de realidade, né? A gente procura passar para as partes, para elas entenderem o contexto, né? Se isso acontecer daquela forma que ela está colocando, então vai tentando conscientizar ali de uma forma mais objetiva, né? Sem prolongar muito. Avaliação das opções. Lá na extrajudicial, tem flexibilidade na análise, né? As partes podem adotar critérios variados para avaliar as opções, considerando aspectos pessoais e contextuais. Já no judicial, tem os critérios legais, então a viabilidade das opções é avaliada em base em critérios legais e judiciais. Então, já fica limitado também. Pode trocar a tela, por gentileza, aí. Negociação e acordo. Né? Nesse item, no extrajudicial, o acordo é adaptado, né? O acordo ele pode ser adaptado livremente às necessidades das partes, sem a necessidade de homologação judicial. Aqui, o acordo ele pode ou não, né, ser homologado pelo judiciário. Então, eles vão ter ali o acordo realizado, passa a valer entre as partes, e se caso, né, acontecer algum tipo de distrato, né, de rompimento daquilo que foi acordado, as partes elas podem ingressar ali na via judicial para tentar solucionar, ou até mesmo podem tentar resolver de forma extrajudicial novamente, se for o caso. Então, cada caso é um caso.
E já na questão do judicial, essa homologação é necessária, então ela acaba sendo obrigatória, porque ela vai ter força de sentença e ela tem força executória. Então, por isso que todos os acordos, eles têm que estar dentro, né, da questão do judiciário, dentro do entendimento do Ministério Público, dentro daquilo que são os mínimos, né, os mínimos entendimentos que eles colocam ali, para que não haja ali, na manifestação do Ministério Público, a rejeição daquele acordo, né? Fala assim, não atingiu os mínimos necessários, então a gente não vai aceitar esse acordo. Então, perde-se todo o trabalho realizado. Então, a gente sempre já tem os parâmetros mínimos e procura ali, então, fazer essa observância para que esse acordo ele não seja anulado lá na frente, né? Ou deixa de ter validade. Depois disso, a gente tem a questão, né, do encerramento, que seria a questão da implementação independente, né? As partes cuidam da implementação do acordo sem envolvimento do judiciário, a menos que necessitem de intervenção para a execução, né? E já é aquela questão que a gente acabou de falar, eles não têm a necessidade de passar pelo crivo do judiciário, né? Não tem essa análise. Então, já fica uma situação mais flexível. No acompanhamento judicial, já é diferente. O cumprimento do acordo é monitorado pelo tribunal e o descumprimento pode resultar ações judiciais adicionais, né, no sentido de que pode demandar novas demandas, né, aquela questão ali, se caso não chegar a ser cumprido. Agora a gente vai passar a falar um pouquinho sobre o resumo, né, das principais diferenças, que no nosso entendimento foi autonomia e flexibilidade, né? Na mediação extrajudicial, as partes têm maior autonomia e, e a questão da flexibilidade no processo. E já na mediação judicial, o processo é mais estruturado e controlado pelo tribunal. Então, a Eliana pode falar a outra, Eliana, para a gente Na fazer aqui questão, tá, na questão da, um jogral, na questão É, da formalidade, né? A mediação judicial tende a ser mais formal, né? Com regras rígidas, enquanto a mediação extrajudicial é mais informal e adaptável. Aí, no caso da homologação, que seria, né, os acordos extrajudiciais podem ser privados ou levados ao judiciário para homologação, enquanto os acordos judiciais necessitam de homologação para terem força executória. E a obrigatoriedade, né? A mediação judicial pode ser mandatória em alguns casos, enquanto a extrajudicial é sempre voluntária. No caso do nosso Sejusc aqui, é quase 100% encaminhada pelos juízes, tá? Bom, então, essas são as diferenças, né, que refletem a natureza e o contexto em que cada tipo de mediação ocorre, influenciando a condução e os resultados do processo. Bom, então, essas seriam as diferenças que a gente achou interessante estar passando, né? A gente usou ali a referência bibliográfica para poder contextualizar, né, diante das nossas experiências, diante daquilo que é a nossa vivência, né? A gente passou um pouquinho aí para todos. E é isso. Está encerrada a nossa apresentação. Obrigada a todos. Na verdade, eu queria só falar mais uma coisa, né? Que nessa questão do acordo, né? Aqui no nosso Sejusc, todas as sessões que envolvem menores vai também para o termo pronto para avaliação do Ministério Público, né, Michela? Sim. Todas vão. Todos tá? Vão. Tá. E nessa questão da legalidade também, como a Michela estava contando aí, esses dias eu fiz uma mediação, acho que a Michela não estava, que eu achei muito interessante, né? Os filhos, dois menores, mas já de uma certa idade, né, de 16 e 12 anos, meninos, foram morar com o pai. E aí a mãe a gente tinha que discutir alimentos. E a mãe trabalhava como diarista, tal, né? E eu tinha que perguntar o valor dos alimentos que ela ia oferecer para os filhos, né? E ela não queria pôr nada. Daí eu explicava para ela que não é uma questão dela poder, não poder, é um direito das crianças, né? Que ela teria que oferecer algum valor
né? Seja ele qual fosse, para o pai poder avaliar, né? E aí foi pensa numa coisa difícil. Aconteceu. Então era isso, gente. A gente agradece a paciência de vocês em nos ouvir, né? Que a gente gosta bastante de falar, né, Michel?